portuguesa hoje é o estudo dos adjetivos. O que é adjetivo? O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Então, adjetivos são características que se atribuem ao substantivo. Essas palavras variam em gênero, masculino, feminino, em número, singular e plural, e grau comparativo e superlativo. Então, nós vamos ver, quanto a essa variação dos adjetivos. Nós temos aqui um exemplo, garota bonita, garotas bonitas. Aqui, nesse caso, nós temos aqui o adjetivo, que é a palavra bonita. Nós temos esse exemplo mostrando o singular e o plural. Nesse caso, o número, Garota, garotas. Bonita, bonitas. Então, aqui nós temos um adjetivo que está se referindo ao substantivo garota. E eles estão concordando em número. Os tipos de adjetivos. Os adjetivos são classificados em adjetivo simples, apresenta somente um radical. Exemplos: pobre, magro, triste, lindo, bonito. Esses adjetivos, eles são formados apenas por uma palavra. Já os adjetivos compostos, diferente do simples, eles apresentam mais de um radical, são formados por duas palavras. Nós temos aqui os exemplos: luso-brasileiro, que é formado por duas palavras. Luso-brasileiro são pessoas que têm duas nacionalidades, Portugal e Brasil. Super interessante, que é também formado por duas palavras, super interessante. Rosa claro, amarelo ouro. Lembrando que essas palavras, elas podem, algumas, ter o uso do hífen, que é esse tracinho para separar, e outras, como super interessante, não utilizar o hífen, certo? Então, não importa, tendo ou não o uso do hífen, não deixou de ser formada por mais de um radical. Adjetivo primitivo, palavra que dá origem. Nós temos aí os exemplos: bom, alegre, puro, triste, notável. Lembrando que essas palavras, elas dão origem a outros adjetivos que são derivados deles, Por exemplo, bom, bondoso, alegre, vem alegremente, puro, tem pureza, triste, tem tristeza, tristonho, e entre outros, Nós temos aí já os adjetivos derivados, são palavras que derivam de substantivos ou de verbos. Nós temos aí como exemplo articulado, que é uma palavra derivada do verbo articular. Visível, que é derivado do verbo ser. Formoso, que é derivado do substantivo formosura. Tristonho, que é derivado do substantivo triste. Aqui, pessoal, formosura que é derivado de formoso. Nós temos também adjetivos pátrios, ou seja, adjetivo gentílico, que indica o local de origem ou nacionalidade de uma pessoa. Exemplos: brasileiro, carioca, paulista, europeu e espanhol. São palavras que indicam a nacionalidade de uma pessoa. O gênero dos adjetivos. Em relação aos gêneros masculino e feminino,
Os adjetivos são divididos em dois tipos. Adjetivos uniformes apresentam uma forma para dois gêneros, feminino e masculino. Exemplo, menina feliz, menino feliz, menina feliz. Ou seja, a palavra feliz, ela é utilizada para se referir tanto ao masculino como ao feminino. O que vai diferenciar aqui é o substantivo, né? Menino e menina. Mas a palavra feliz, ela é utilizada para se referir aos dois gêneros. Então, nós chamamos esse tipo de adjetivo, no caso da palavra feliz, nós chamamos eles de uniformes, porque se refere tanto ao masculino como ao feminino. E nós temos aqui os adjetivos biformes. A forma varia conforme o masculino e feminino. Exemplo, homem carinhoso, mulher carinhosa. Aqui a palavra carinhoso e carinhosa já diferencia em relação ao substantivo masculino e feminino, né? Carinhoso se refere ao masculino e carinhosa ao feminino. Então, nós chamamos esse tipo de gênero de adjetivo de biforme. O número dos adjetivos. Os adjetivos podem estar no singular ou no plural, concordando com o número do substantivo a que se referem. Assim, a sua formação se assemelha à dos substantivos. Exemplo, pessoa feliz, pessoas felizes. Vale formoso, vales formosos. Casa enorme, casas enormes. Menina afro-brasileira, meninas afro-brasileiras. Ou seja, um número, né, que dos adjetivos eles podem estar no singular ou no plural, mas eles têm que concordar com o substantivo a que se referem, né? Aqui vocês puderam observar através desses exemplos, né? O grau dos adjetivos. Quanto ao grau, os adjetivos são classificados em dois tipos. Comparativo, utilizado para comparar qualidades. Superlativo, utilizado para intensificar qualidades. Grau comparativo. Nós temos o comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. Vamos ver o exemplo de cada um, né? Igualdade. O professor de matemática é tão bom quanto de geografia. Observem que as palavras destacadas, tão, quanto, elas foram utilizadas para fazer uma comparação, no caso aqui, de igualdade entre os professores. Ou seja, os dois professores são bons, né? Tanto o de matemática como o de geografia. Aqui o de superioridade. Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. Essas palavras aqui em destaque, né, são adjetivos comparativos de superioridade, onde Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. Comparativo de inferioridade, João é menos feliz que Pablo. Então, as palavras em destaque, menos e que, elas foram utilizadas para fazer essa comparação de inferioridade. Grau superlativo. Superlativo absoluto refere-se a um substantivo somente, sendo classificado em analítico e sintético. Vamos aqui para os exemplos. A moça é extremamente organizada. Ou seja, no analítico nós vamos utilizar um advérbio. Extremamente é um advérbio de, digamos assim, intensidade. Extremamente. Sintético. Luiz é inteligentíssimo. Então, no grau sintético, nós vamos ter sempre no final o acréscimo dessa partícula, digamos assim, íssimo, né? Esse final dessa palavra íssimo.
Então, é para dar também aquela característica, né, bem intensificada ao substantivo. Então, o sintético, a diferença para o analítico é essa. O analítico vai utilizar um advérbio e o sintético vai utilizar no final de cada palavra esse final aqui, íssimo. O superlativo relativo refere-se a um conjunto, sendo classificados em superioridade e inferioridade. Ou seja, vai se referir a um conjunto. A menina é a mais inteligente da turma. Ou seja, se refere à menina mais que em relação à turma, a um conjunto de pessoas. O garoto é o menos esperto da classe, né? Então, o garoto, digamos assim, faz parte do conjunto da classe.